alimento para a alma. Chegou de volta o nosso programa ao seu coração. Nós desejamos que ele esteja aberto para que esta informação da doutrina espírita suscite em você essa satisfação de entender, de compreender, de estar envolvido por estas noções, que é o que nós desejamos. Não temos nenhuma pretensão de converter ninguém, de trazer a pessoa a compromissos do ponto de vista de forçá-la a tomar atitudes. Estamos apenas apresentando a você aquilo que a doutrina espírita oferece gratuitamente, dando a nós a liberdade de escolha e possibilitando que cada um possa escolher por si mesmo no momento em que se sentir maduro ou confortável. Nós estaremos hoje explicando para você algumas das coisas importantes na compreensão da doutrina espírita. Muita gente fala, mas o espiritismo não é religião, não tem sacerdote, não tem ritual, as pessoas não usam roupa, não tem batina. O espiritismo não é uma religião porque ele não tem sacramento, ele não oferece hóstia, ele não tem uma igreja, não tem símbolo na parede. Na verdade, muitas pessoas confundem questões religiosas com questões ritualísticas. Nós estaremos hoje, então, abordando a questão que dá a cada um de nós um entendimento do que seja a doutrina espírita. Você olha esta caixa que está sendo colocada no vídeo para você poder entender o que queremos dizer. Esta caixa, ela é composta de 3 partes, 3 lados. Nós temos a frente, que é a parte da largura. Temos a parte da profundidade, que é a parte do comprimento, do comprimento. E temos a parte da altura, que é aquela que dá a tridimensionalidade para esta caixa. Se não tivesse altura, seria apenas uma folha de papel. Para que seja uma caixa, ela tem que ter essas 3 arestas. Largura, comprimento, ou fundura, se quiserem, e altura. Esta imagem que você está vendo já pode ser usada para a compreensão desse todo, que é a doutrina espírita. A doutrina espírita, como nos explica Allan Kardec e os espíritos que codificaram esta obra, ela tem um lado da filosofia. O que é a filosofia? Filosofos é aquele que é amigo do saber. Sofos é sabedoria e filo é amigo, amigo do saber. Esta palavra foi cunhada por Sócrates, quando chamaram Sócrates de sábio. Ele não aceitava esta postura, ele apenas disse, sou só um filosofos, sou só um amigo da sabedoria. Então o lado filosófico é aquele que faz a gente pensar, aquele que faz a gente suscitar ideias, questionamentos, indagações. E a doutrina espírita tem um lado filosófico. É aquele que nos explica de onde nós viemos, o que era do nosso espírito antes de nascer, como muitas pessoas perguntam, mas de onde eu estava, de onde eu vim? O lado que explica isto é o lado filosófico. Faz a gente pensar, a gente meditar com raciocínio, com racionalidade. Explica o porquê estamos aqui. Qual é a finalidade da vida? Por que eu estou aqui me debatendo feito um maluco? Por que eu estou aqui tendo que passar por dificuldades? Qual é o motivo? Quando você pergunta isso, você está buscando uma explicação filosófica. E a outra que se pode também encontrar é aquela pergunta fatídica que todo mundo faz. Mas o que vai ser de mim depois que eu morrer? Para onde eu irei? O que eu encontrarei do lado de lá? Por que crianças inocentes que nascem sem terem feito nada de errado sofrem enfermidades incuráveis? Por que malfeitores que passam a vida enganando o seu semelhante vivem bem? São questões filosóficas. Então a doutrina espírita tem esta primeira aresta da caixa, que é formada pelo lado filosófico. Ela te dá informações sobre isto.
Você tem respostas. Você pode entender o mecanismo das leis do mundo espiritual. O raciocínio seu passa a ser, então, iluminado por essas explicações. E então você fala, nossa, é verdade. Antes eu acreditava no inferno, porque me disseram que o demônio estava lá embaixo com um tridente, com um fogaréu, para queimar as pessoas, fazendo elas sofrerem pelo mal que fizeram. Mas aí você pergunta, mas quem criou o demônio? Uma pergunta filosófica. Foi Deus? Deus criou tudo, mas Deus então, para criar o mal, Deus tem que ser mal. Deus tem que criar o mal porque Ele é mal. Como que pode o bem, que a gente diz que é Deus, criar o mal? Mas essa história então do demônio está meio estranha. É verdade. Este é um raciocínio filosófico. Está meio estranha. Não dá para combinar a existência de um ser eternamente fazedor do mal com a força generosa que criou tudo e nos encaminha para o bem. É impossível combinar isto. Fica estranho. Aí você descobre, puxa vida, ninguém então pode sofrer eternamente. Se a pessoa rouba um pedaço de pão, vai para o inferno e fica eternamente no inferno. Puxa vida, que coisa estranha. Esta é uma indagação, uma constatação de origem filosófica. E aí você começa a entender, não, deve ter outra explicação. Aí a doutrina espírita te fala, cada um recebe segundo o que tenha semeado. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Todos nós teremos muitas vidas, renasceremos muitas vezes, teremos acesso a novas oportunidades. Então ninguém está condenado para sempre a ficar sofrendo, queimando-se e se consumir no inferno. É verdade. Isso parece lógico. Eu vou na escola, vou para o primeiro ano. Se eu sou bom aluno, passo para o segundo. Se eu sou mau aluno, volto para o primeiro. Ou continuo no primeiro. E assim eu vou melhorando ano a ano, até que eu me formo. Puxa, o homem faz isto com o seu semelhante. O pai vê o filho mentindo, não manda para o inferno, não frita ele na panela de pressão, não põe na frigideira em cima, ou não coloca uma maçã na boca e enfia no forno para que o menino cozinhe, só porque inventou uma mentira, fez uma traquinagem. O pai humano fala, olha meu filho, não faça isso de novo. E o menino vai entendendo que não pode se comportar, o menino tem uma segunda, uma terceira, uma 10ª chance. Como que Deus não faz isso? Raciocínio filosófico. O primeiro lado da nossa caixa. O segundo lado é o lado científico. A doutrina espírita também é ciência, porque a doutrina espírita pesquisa. Pesquisa aquilo que em outros caminhos não se pesquisa. A doutrina espírita tem informações de ordem prática que mostram como funcionam as leis de fluidos, que fazem com que você entenda, você tire fotografia de espíritos, você possa ter a ação do mundo espiritual sobre o mundo físico, você estude estas intervenções, você possa gravar no computador, você possa reproduzir os fenômenos mediúnicos através de diversos caminhos, da eletrônica, através dos processos da casa espírita. Você pode receber cirurgias espirituais sem corte na pele, que a ciência constata no raio-x, na tomografia, sem que ninguém possa constatar corte na superfície da carne. Os seus órgãos lá dentro estão tratados. Ciência espírita. Atualmente, nós temos pesquisas, não só no Brasil, destes processos de contato com os espíritos através de aparelhos tecnológicos, de telefones celulares, de computadores, de televisores desligados da tomada, que transmitem imagens, que transmitem sons, gravados em DVDs, gravados em CDs, gravados em secretárias eletrônicas, constatáveis. Ciência espírita, que demonstra a sobrevivência, que demonstra a interdependência, a interpenetração dessas realidades, a ação magnética que altera as substâncias, que produz perfumes, que desloca objetos. Foi através da ciência espírita que Allan Kardec se viu atraído para estudar o fenômenum, que é a ação física das coisas que estão no mundo invisível. Aquilo que você vê, aquilo que toca a sua personalidade, a sua capacidade de observar.
As mesas giravam sozinhas, caminhavam, saltavam, respondiam perguntas. Ciência espírita, Kardec vai estudar, Kardec indaga, começa a estudar isso através de perguntas e mais perguntas e mais perguntas. E a mesa é um fenômeno, um fato que não há como negar que ela se move. Kardec então começa a raciocinar filosoficamente. Não pode ser, uma mesa não pensa. Uma mesa é feita de madeira morta, não tem nervo, não tem músculo, não tem neurônio, não tem cérebro. Como me responde? Tem alguma coisa por trás. Ciência espírita que vai buscar isto. Espiritismo em laboratório. William Crookes fotografa espírito, pesa espírito. Reuniões de materialização de espírito são feitas. Tudo isto na aresta da caixa da ciência, que o espiritismo também tem. E ele tem obras espíritas que tratam deste tema. O primeiro, na parte filosófica, nós temos o livro dos espíritos. Na parte da ciência, nós temos o livro dos médiuns. Temos outros livros que complementam esta visão. Temos livros que falam sobre a transcomunicação instrumental. A nossa irmã Sônia Rinaldi faz um estudo sobre isto. O padre François Brun também estuda isso na Europa. Um padre estudando ciência espírita. A segunda aresta da doutrina espírita é a da ciência. Ainda não é uma caixa, ainda está faltando a terceira. E Kardec diz que se a doutrina espírita não para no cemitério, na filosofia, porque ela vai adiante, não para nos fenômenos visíveis, porque estuda, inovando então através de novos métodos de pesquisa, que não podem ser os mesmos métodos aplicados aos objetos visíveis. Precisam ser métodos adequados à abordagem do mundo invisível, próprios para esta fenomenologia. Nas duas áreas o espiritismo inova, ele vai mais adiante, o mundo espiritual trabalha com essas duas realidades. Mas na terceira, que é o aspecto moral, que é chamado de o aspecto religioso, o espiritismo não inova em coisa nenhuma. Dizem os espíritos que a moral da doutrina espírita é a mesma moral do Cristo, o Cristo primitivo, o Jesus dos primeiros tempos. A moral de Jesus é a altura que eleva a dimensão humana à dimensão celeste e que dá então a tridimensionalidade desta caixa. A doutrina espírita, portanto, tem em Jesus o seu padrão de conduta, que iluminará a postura filosófica, que iluminará a pesquisa científica, com fins de construir um mundo melhor. Não é para ganhar dinheiro, não é para aparecer na televisão, não é para ficar famoso, não é para ser eleito para cargos públicos, políticos, ou seja lá o que for. A ética do Evangelho é a ética que a doutrina espírita adota, porque é a mais pura, é a melhor que já existiu em todos os caminhos da humanidade, respeitando outras opiniões, respeitando outras correntes religiosas. Jesus é o padrão moral por excelência. E é neste ponto que nós encontramos a religião espírita, que é representada no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e que adota então os mesmos postulados límpidos, sinceros, puros que Jesus viveu e deixou para todos nós. Este é o tríplice aspecto da doutrina espírita. Ela é religião, sim. Não tem ritual, porque Jesus não tinha. Não tem sacerdote, porque Jesus também não tinha. Não tem nenhum tipo de procedimento místico, porque Jesus era simples. Ela é filosofia, ela é ciência. Há essa abordagem e todas elas estão iluminadas pelo aspecto moral da doutrina espírita, que é o mesmo aspecto de Jesus. Na nossa opinião, é o aspecto principal. Sem desmerecer os demais, todos os outros devem levar o ser humano a tornar-se melhor. A filosofia e a ciência são asas que fazem o ser voar na direção do seu próprio progresso. Voltando para a fonte, voltando para Deus. É Jesus o caminho, como ele mesmo disse. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por aquilo que eu represento. E é isto que a doutrina espírita também preconiza. Aprendamos então, estudemos, pesquisemos, mas nos lembremos que o amor essencial, as belezas do Espírito que Jesus apresenta, dão o tempero que falta
para a nossa elevação na direção do Criador. Esse é o tríplice aspecto da doutrina espírita.